a gente já vai começar a nossa conversa, né, continuando a conversa do período da manhã. Aí eu vou disponibilizando esses artigos todos em sequência na plataforma, tá? Então, para a gente iniciar a nossa conversa, só recapitular a questão do ganho em produtividade, tá? E uma questão importante que eu quero frisar é materiais que vieram de um trabalho de importação, né? E também de mutações, né? O Caturra, a mutação do Bourbon, o Bourbon amarelo, que é uma hibridação do amarelo Botucatu com o Bourbon vermelho, também que vão achar, mas todo esse material aqui vindo do PIB, né, que são as intervenções práticas dos produtores. E aí, o Mundo Novo, como a referência nossa de porte alto, trazido para nós junto com o Catuaí, e na década de 40. Tá? Material porte alto, material porte baixo, algumas características são interessantes desse material, produtivos, rústicos, né? E algumas questões suscetíveis a ferrugem. Tá? E algumas questões relacionadas à maturação dos frutos. Maturação meio uniforme, maturação mediana, desuniforme, no caso do café. Bom, continuando então, nós vamos falar um pouco dos materiais porte baixo e passar aí, né, pela série, né, dos suscetíveis e dos resistentes à ferrugem. E o primeiro deles, a referência nossa, são os catuais, né? Os catuais, eles vieram de um momento artificial feito no IAC, que usou como base o caturra, como eu disse para vocês, é um material porte baixo, maturação uniforme, mas com uma taxa de depauperamento precoce muito, né, muito intensa. E o Mundo Novo, que é um material porte alto, vigoroso, produtivo, de difícil manejo. Aqui está a foto de um café aí, né? E vocês observem que é uma planta uniforme, né? Então, tem plantas com variação em altura, porte baixo, atingindo aí no máximo 2,5 metros. E o objetivo foi a redução do espaçamento, facilidade do manejo. Só que com a produção do catuaí, vieram alguns problemas. Né? Nós temos aí um café porte baixo, um café vigoroso, boa resposta à poda, um café produtivo, mas que essas questões do vigor do caturra foram superadas com a doação, né, desse vigor novo, enquanto o caturra doou o vigor e virou um cultivar muito bom. E hoje é um cultivar, é a linha de cultivares, né, porque são vários catuaís, vermelhos, catuaís amarelos, então tem vários catuaís vermelhos, catuai 15, 44, 144, catuai 99, são catuais muito bons. Catuais amarelos, o 62, 74, são os que mais estão aqui para nós à disposição. Aqui vieram alguns problemas. Nesse primeiro momento, né, que o pessoal da EPAMIG pegou o catuai e fez o cruzamento com o novo, o retrocruzamento com o novo, porque o novo é pai de catuai, o objetivo desse cruzamento foi a uniformidade, a uniformização da maturação. Porque o catuai é uma planta, né, que enquanto em cima ele está bastante maduro, os frutos, né, já passando do momento de colheita, o meio da planta está maduro e o terceiro está verde. É bastante desuniforme. Né? E isso, para a planta, é uma questão muito interessante. Mas para a qualidade do café, para o produtor, é um fator indesejável. Então, o pessoal da EPAMIG fez, né, um cruzamento entre Catuaí e Mundo Novo e obteve essas partes aqui, onde as mais famosas, frutos vermelhos, né, Catuaí vermelho e Mundo Novo,
Frutos Vermelhos produziu o rubi, que é um material da Epamig, é um material que particularmente uma grande preocupação com ele, né, por questões ainda de depauperamento. É um material que a gente fala que tem fome crônica, assim. Nós tínhamos ele na escola, algo aí de 6 mil plantas dele, 6 a 8 mil plantas, nós arrancamos tudo. E desse cruzamento de País Mundo Novo, que produzia frutos amarelados, né, frutos amarelos, o mais famoso é o topázio. Né? Até algumas informações que a gente vai recebendo, eu recebo diretamente do pessoal da Epamig, então essa informação diretamente do pessoal da Epamig, me disse o seguinte: hoje, o topázio, o cultivar topázio MG 1190, está entre os 5 maiores cultivares mais plantados do Brasil. Tá? Porque vem aí os catuaís, o Mundo Novo, e aí vem o topázio entre as 5 linhagens mais plantadas do Brasil, é o 5º lugar. E eram outros, né? Travessia, ouro amarelo, todos eles provenientes desse cruzamento de catuaí. E o catuaí, de toda forma, tanto o vermelho quanto o amarelo, eles apresentam essa característica, essas duas características que são indesejáveis, ou são preocupantes. A questão da uniformidade de maturação e a suscetibilidade à ferrugem. No caso do rubi e do topázio, continuam materiais suscetíveis à ferrugem, porque os progenitores aqui, catuaí e Mundo Novo, são suscetíveis à ferrugem. Mas o objetivo era colocar no catuaí a uniformidade de maturação do Mundo Novo. Tá? Ou seja, o rubi é um material porte baixo, não é tão vigoroso assim, não manteve essa situação, mas ele tem a maturação mediana e uniforme, vermelhos. Enquanto o topázio é um material de porte baixo, com boa capacidade de poda, e que apresenta frutos amarelos em maturação mais uniforme, sim, mas é suscetível à ferrugem. Né? É um bom café. Esse topázio, particularmente, eu gosto desse topázio. Para mim, o único defeito dele é o fato de ele ser suscetível à ferrugem. Existem algumas observações com relação ao topázio que dizem, né, que ele é um café que não produz, ou produz baixa porcentagem de grãos, primeira 17, 18. Que a maior parte dos grãos do topázio são grãos são grãos médios. Né? Granometria mediana. Grão chato médio. Tá? Mas isso também é uma característica, mas se trata de um bom café. Muito bem. Aqui, entendi agora o slide dela. Ela está falando de produtividade, falando de porte, redução para porte. Ela não começou a falar de cultivares ainda. Eu dei uma viajada aqui. Ela fez aqui um outro slide que ela fala das linhas de melhoramento, né? E aí eu já quero também pontuar uma questão interessante dentro do processo de evolução do programa de melhoramento de café no Brasil. Nós estávamos falando sobre o catuaí e o Mundo Novo, que foram materiais disponibilizados na década de 40, e aconteceu um evento a partir de 1950 que foram as notícias relacionadas à chegada da ferrugem. E isso preocupou muito a cafeicultura brasileira, visto que o Brasil já produzia naquela ocasião algo em torno de 40 milhões de sacas, né, com a chegada no Paraná. Então, em 1940, 1950, a cafeicultura brasileira girava em torno de 40 milhões de sacas, e veio a notícia da ferrugem por volta de 1950, que a ferrugem acontecia fora do Brasil, que era exterminar a cafeicultura. E como o café já tinha esse impacto grande, o IAC iniciou um trabalho em 1950 para de cultivar resistentes à ferrugem. Só para vocês terem uma ideia, esse catu vermelho, um trabalho que começou em
1905, ele foi finalizado em 1980. Foram 30 anos no trabalho de produção de um material, no caso foi o Tatu Vermelho. Então, eu quero aqui também contar um pouco dessa história, para vocês entenderem a dificuldade que é de um cultivar. Né? Então, essa terceira linha que ela falou aqui, a primeira linha, produtividade, a segunda linha, a questão do porte, ela citou Catuai agora, e eu vou repetir ali na frente daqui a pouco. E a terceira linha, essa linha de resistência a pragas e doenças, o exemplo clássico da produção do Icatu pelo IAC. E a história dele é a seguinte: a ferrugem era uma doença que acontecia fora do país e foi o momento de um cultivar que fosse vigoroso e produtivo e apresentasse resistência a essa doença que até então não tinha aparecido, não tinha sido visto aqui no Brasil. A ferrugem foi constatada aqui no Brasil em 1970. Tá? A primeira pessoa que relatou ferrugem aqui no Brasil, se eu não estou enganado, é um rapaz chamado Vitor Hugo. Esse senhor, chamado Vitor Hugo, trabalhava no IBC, hoje ele é morador aqui em Muzambique. Né? Ele trabalhou no Instituto Federal também, e quando o IBC fechou, ele foi a primeira pessoa que fez a notificação oficial da chegada da ferrugem aqui no Brasil. Bom, e como foi feito esse trabalho de obtenção de um material resistente à ferrugem? São duas espécies comerciais, né, utilizadas na produção de café. O arábica, o coffea arábica, que é o que nós conhecemos na nossa região, e o coffea canéfora, o robusta. O que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram um trabalho de duplicação do material genético para que houvesse compatibilidade genética, compatibilidade de gametas. E houve o cruzamento entre as espécies, o cruzamento interespecífico, e gerou um material chamado arabusta, que é a mistura de arábica e robusta. Ele foi feito do cruzamento de coffea canéfora robusta com arábica bourbon. Então, eles produziram esse arabusta com cruzamento artificial, né, com, se não me engano, a substância foi colchicina, que usa para poder duplicar o código genético, para que houvesse essa habilidade. E esse arabusta, que era um material vindo do cruzamento de arábica e robusta, foi cruzado com o mundo novo. Né? Esse material arabusta mais mundo novo gerou um monte de semente. E essas sementes foram plantadas, e eram plantas em produção. E eles foram selecionando essas plantas, selecionando plantas que apresentassem porte alto, cor, características morfológicas do arábica do mundo novo, tá? Características de mundo novo, em termos de porte, crescimento, vigor, várias situações morfofisiológicas de mundo novo, porém que apresentasse resistência à ferrugem. O que queria se obter do canéfora é a ferrugem. Né? Que o canéfora não é uma espécie que é atacada por Hemileva satrix. Né? E eles foram plantando e selecionando os filhos com autofecundações para que houvesse estabilidade, né, até 1980, eles lançaram o Icatu. Né? Então, tem alguns Icatus que são promissores, né? Conseguiram um porte alto, rigoroso, produtivo, uma boa qualidade de vida, porém, um diâmetro de copa muito grande, maturação média, a maior parte deles. Existe um que é muito interessante, que nós temos na escola, que é o Icatu precoce AC32, 82, amarelo. Ele é um café porte alto, muito gostoso, resistente à ferrugem, maturação precoce e uniforme,
Um material bastante interessante. Só que eles conseguiram fazer um café arábica, com cruzamento de canéfora, resistente à ferrugem, mas que com essa resistência à ferrugem, né, veio uma outra característica que dificultou muito a questão da ampla disseminação ou ampla aceitação desse material por parte dos produtores. Hoje, o Icatu não é um material muito aceito pelos cafeicultores. Ele apresenta uma certa restrição além do porte. Não é só questão relacionada a porte. Alguém pode me dizer uma dificuldade que o Icatu apresenta, que faz com que ele seja um material que é visto com dificuldade pelos produtores? Alguém sabe? É ele que é duro para colheita? Exatamente, Matheus. O Icatu é uma colheita. Então, colheita mecanizada, esquece. Esquece. Colheita de mão, ele acaba. Tá? Então, isso fez com que o Icatu fosse um material que tivesse uma aceitação bastante restrita. Tá? Agora, o Icatu precoce 82, é um material de destaque. Tá? Vocês vão ouvir falar muito desse café ainda. A idade dele, ele é porte alto, mas é fantástico. Eu vejo até, assim, na minha humilde opinião, a bebida dele é uma fantástica, sabe? Todos os anos é o mesmo perfil, muito estável, bebida... A gente começa a conversar sobre esse café 4 pontos, bebida, notas florais, caramelo, cítrico, melaço, sabe, muito doce, bebida muito equilibrada, muito denso, sabe? E é um café que, ao meu ver, ele vai substituir Bourbon, deveria já ter substituído Bourbon facilmente. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês de detalhe nessa história? Isso aqui começou em 1950, a ferrugem chegou em 1950 e ele foi lançado em 1980. 30 anos de trabalho no processo de melhoramento convencional, com fecundações, autofecundações controladas e processo de seleção de plantas. Eles têm que esperar no mínimo 4, 5 safras para poder ver a estabilização da bienalidade que nós conversamos. Tá? Tranquilo, gente? A ferrugem chegou aqui quando? Sara, a ferrugem chegou aqui no Brasil em 1970. Tá? 1970. Agora eu não lembro aonde ela foi vista a primeira vez, qual a região. Isso eu não me lembro. Ô Zé, mas ela chegou em 1970. E aí, olha... O relato dela foi em 1970. Ela foi observada pela... Certo. E volta um slide. O relato dela foi feito pelo Vitor Hugo em 1970. E por que, então, que iniciaram trabalhos em 1950? Trabalhos de resistência à ferrugem? Porque já sabia que ela ia chegar? Medo. Já sabia que ela ia chegar. O corona começou na China. Entende? A ferrugem começou na região de origem. Entenderam? Isso fez com que o programa de melhoramento de café no Brasil visualizasse a necessidade de ter um material resistente à ferrugem, vista a importância do café no PIB brasileiro. Pense o seguinte, o programa iniciou em 1950 de uma doença que estava fora do Brasil com previsão de chegar. Ninguém sabe quando ia chegar. Chegou em 1970. Quando chegar em 1970, essa doença, os produtores não tinham materiais ainda, porque o Icatu não estava estável, só foi liberado em 1980. Compreenderam? O trabalho começou com esses cruzamentos. Então, foi uma tentativa de conseguir o material mais cedo possível. Isso aconteceu em 1980, só que, em 1980, iniciou aí
a cafeicultura mecanizada no Cerrado. Foi quando teve o grande boom dos equipamentos de aplicações defensivas. Foi quando... Ainda está ruim, gente? A ligação está ruim? Porque minha internet fica aqui. Tá dando umas picotadas. Deixa eu sair da sala e retornar, pode ser? Uai, gente, o que será que está acontecendo? Deixa eu sair da sala e voltar. Só um minutinho. Eu vou ter que parar de gravar, né? Isso vai gerar um outro vídeo lá. Mas não tem problema. Vou interromper a gravação e aí eu retorno a gravação desse ponto para ver se melhora a questão da sala.